na mesa tem isso, na mesa tem aquilo, mas na mesa tem puxão de orelha, na mesa tem reunião de família. E a ceia é quando o Pai senta-se conosco à mesa para conversar sobre o reino, conversar de pai para filhos, amém? Então, nessa manhã, nós vamos, antes de ceiarmos, vamos receber do Senhor algo da parte dele, e eu tenho a certeza que o Senhor, Ele está pronto para falar ao meu, ao teu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Não é o texto base dessa manhã. Na verdade, esse texto, eu quero começar essa palavra, porque essa palavra eu estou pensando nela desde a semana passada, né? Semana retrasada, quando uma aluna do curso me mandou uma pergunta. O pessoal tem mandado umas perguntas bem complicadas. Às vezes eu explico, às vezes eu não explico. Às vezes eu mando um estudo, um texto. E Atos capítulo 1, versículo 21 ao 26, foi uma dúvida que uma aluna do curso me trouxe. Porque a gente está lendo o livro de Atos, né, no curso de teologia. E tem muita gente lendo direto, passaram por cima disso. Ela trouxe essa dúvida. Eu tenho certeza que muita gente leu a mesma coisa e deixou para lá. Mas olha só que interessante o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 21. Judas tinha se suicidado, tinha morrido, e agora não tinham mais 12 apóstolos, tinham 11. Então era necessário se escalar um novo apóstolo para ficar no lugar de Judas. Mas olha só como é que isso aconteceu. Versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram convosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Aí a aluna me mandou uma mensagem perguntando assim: pastor, como é que foi isso? A Bíblia diz que lançaram sortes para escolher o discípulo que ficaria no lugar de Judas. Sortes como assim? Foi no dadinho? Jogaram assim, vamos ver quem vai ficar no lugar de Judas. Tudo foi assim? Aí eu virei para ela e falei: olha, foi. Que isso, pastor? Falei: pois é. Foi, mas não no contexto que a gente entende sorte, né? E aí mandei um estudo para ela sobre os judeus, né, sobre tudo que eles entendem, como eles tomavam as suas decisões, porque desde a antiguidade os judeus, para tomarem decisões, para tomarem atitudes na sua vida, para escolherem um caminho que eles deveriam ir, eles tinham o costume de consultar a Deus. Eles não faziam nada sem consultar a Deus. Vem comigo aqui rapidinho. Lá no Antigo Testamento, abre aí em Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Êxodo 28, 30. Era um mandamento. Dizia assim, ó: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração
diante do Senhor continuamente. Olha só como é que acontecia antigamente. O sacerdote em Israel, ele usava toda uma vestimenta. E no seu peitoral eram colocadas duas pedras. Uma se chamava Urim e a outra Tumim, que significa luzes e perfeições. Urim, luzes, Tumim, perfeições. E aí, quando alguém do povo tinha alguma dúvida, eu tenho que vender um novilho, eu devo vender para o fazendeiro tal ou para o fazendeiro tal? Eu quero dar um nome para um filho, eu tenho que dar esse nome ou esse? Eu quero comprar uma terra, eu compro aqui ou compro lá? A pessoa, ela chegava até o sacerdote e ela pedia para o sacerdote consultar a Deus sobre o assunto. O sacerdote então usava o Urim e o Tumim, ele jogava as duas pedras, a luz e a perfeição, luzes e perfeições, e a pedra que caía para cima, o sacerdote interpretava que era a resposta do Senhor para aquela pessoa, e o sacerdote dava a resposta. Era assim que o povo de Israel consultava a vontade de Deus. Depois em casa você lê 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Saul também se utilizou do Urim e Tumim para saber respostas de Deus. Davi, olha só que legal, abre comigo ainda, 2 Samuel agora. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Olha só que legal isso aqui. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Que isso, hein? Vamos lá. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Aleluia, olha que legal. Davi consultou o Senhor: Senhor, eu vou subir, eu vou guerrear, o Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos? E Deus respondeu. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: Deus sempre responde. Aleluia, Ele sempre responde. Aí olha só que legal, versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim, feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Versículo 22. E os filisteus tornaram a subir. O inimigo, ele não vai, meu amado, se dar por vencido. Entenda uma coisa: o teu inimigo, ele não vai se dar por vencido. Ele vai voltar, ele vai tentar de novo. Ele vai dizer assim para você, até a próxima. É assim que ele vai falar para você. E aí, os filisteus tornaram a subir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está entendendo, que entenda. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E novamente, irmãos, no versículo 23, e Davi consultou o Senhor. Diga: e Davi consultou o Senhor. Ele consultou ao Senhor, o qual disse, dessa vez a resposta foi diferente. O qual disse: não subirás. Muitas vezes Deus, ele não vai te dizer sim, mas ele vai te dar estratégia. Muitas vezes a resposta que você quer de Deus é sim, e ele não vai te dizer sim, mas ele vai te dar estratégia. Deus disse para Davi: não subirás, mas rodeia por detrás deles,
e virás a eles por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aleluia! Existem batalhas em que você vai consultar o Senhor, Ele vai dizer, vai, você vai vencer. Mas existem outras batalhas que Deus vai dizer, não faça nada, porque eu vou na tua frente ferindo o teu inimigo. Aleluia! Mas o mais importante é o versículo 25, onde a Bíblia diz, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Obedeceu. Obedeceu. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Lindo isso. Agora tem gente também que consulta o Senhor. Vamos lá. Juízes, só voltar um livro. 1 Samuel, Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 36. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 36. Camarada chamado Gideão. Deus deu uma ordem para Gideão. Só que às vezes os israelitas eles eram assim, eles consultavam a Deus. Senhor, eu devo ir? Gideão recebeu uma ordem do Senhor, mas ele tinha dúvida. E olha só o que diz aqui. Juízes 6, 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Aí Gideão ele fala: Senhor, eu quero um sinal, porque às vezes a gente não quer só consultar Deus, a gente quer que Deus nos dê um sinal. Eu quero um sinal. Eu vou colocar um novelo de lã aqui, Deus. Eu quero o seguinte, ainda ditou para Deus, eu quero o seguinte: eu vou dormir, vai cair o orvalho sereno. Se no outro dia só tiver molhado o novelo de lã e em volta tiver tudo seco, aí eu vou entender que o Senhor quer que eu saia para a guerra, tá bom? Aí Deus diz, tá bom. Por quê? No versículo 38, e assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. Tudo em volta estava seco, só no novelo estava molhado. Aí, o que Gideão vai fazer? Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só com o velo, rogo-te que dessa vez seja diferente. Só no velo haja secura, e em toda a terra em volta o orvalho. Gideão fala: Senhor, só para confirmar, só para saber que vamos fazer diferente agora, diferente. O Senhor deixa o novelo seco e em volta tudo molhado. Foi dormir. Versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Deus falando: Gideão, não vem com essa pra cima de mim não, Gideão, sou eu que estou falando, Gideão. Sou eu que estou falando. Porque às vezes Deus fala, né, e a gente fala: será que é Deus mesmo? Será que é Ele mesmo? Foi muito interessante essa dúvida, irmãos, porque aí eu fui pesquisar sobre isso, e o Senhor começou a tratar no meu coração sobre uma coisa interessante. Agora sim, o texto principal da manhã, abra aí. Livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Tiago, capítulo, é bem difícil achar Tiago. Você vai lá para o Novo Testamento, vai passando, chega lá nas cartas de Paulo.
Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Achou Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Depois de Tiago, você só tem João. 1 de João e Apocalipse. Então, abre lá no Apocalipse e vai voltando. Você vai encontrar 1 de João. Aí você encontra Tiago. Tiago capítulo 4, versículo de número 13. Tiago capítulo 4, versículo de número 13. Que o Senhor quer tratar com os seus filhos nessa manhã. Eia, agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que o Senhor Deus está te falando nesse versículo? Olha, vocês que ficam fazendo plano, dizendo: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que devias dizer: se o Senhor quiser. Diga: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não é se eu quiser, é se o Senhor quiser. Não é se o meu vizinho quiser, é se o Senhor quiser. Não é se o meu professor quiser, é se o Senhor quiser. Não é se o meu patrão quiser, é se o Senhor quiser. Não é se eu quiser. Diga: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Maligna. Todo planejamento feito em cima de presunção humana é maligno. Porque me chamou a atenção essa pergunta do curso, porque os judeus lançavam sortes, era uma questão cultural, mas quando os judeus lançavam sortes, consultavam ao Senhor, era no sentido de querer saber qual era a opinião de Deus para com a vida deles. O povo tinha o costume de não fazer nada. Davi não fazia nada, Davi não ia para a guerra, Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus, sem antes dizer: Senhor, é da tua vontade que eu vá? É da tua vontade que eu faça? É da tua vontade que eu caminhe? Davi não fazia nada. O povo lançava sorte porque era um temor tão grande de fazer algo contra a vontade de Deus. E o povo consultava sacerdote, fazia de tudo. Gideão, chove na lã, não chove na lã, chove fora. Por quê? Porque fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus é destruição. Fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus é destruição. Fazer qualquer coisa apoiado nas nossas próprias pretensões e nossos próprios planos é maligno. E por que esse versículo ele causa tanto impacto em nós nos dias de hoje? Por que hoje essa palavra ela nos causa tanta estranheza? Sabe por quê? Porque nós perdemos como igreja, como filhos de Deus, como homens. O som tá bom, irmãos, ou tá machucando o ouvido de vocês, tá bom? Como homens, é porque depois a gente tem que ver como é que vai botar esses retornos aqui, porque para o pregador esse retorno aqui é um tormento. Porque nós como homens, por isso que eu estou vindo para cá, como filhos de Deus, que puder diminuir o retorno, agora dá, né, varão? Glória a Deus, agora dá para diminuir o retorno, diminui mais.
Porque nós, como homens de Deus, como filhos de Deus, como igreja, nós perdemos a capacidade de confiar em Deus. Nós perdemos a capacidade de confiar no nosso Senhor. Dizemos que confiamos em Deus, mas na hora de tomarmos decisão, consultamos todo mundo, consultamos um amigo, consultamos a esposa, consultamos o confidente, consultamos o tutor, mas a Deus nós não consultamos. A gente não quer saber qual é a vontade de Deus. A gente perdeu essa capacidade, porque a gente acha que a nossa vontade, que o nosso desejo, que aquilo que a gente acha que deve ser, é aquilo que Deus quer. Mas pasme, meu amado, a palavra do Senhor, ela diz que o coração do homem é enganoso. A maioria das coisas que você acha que devem ser, não são. A maioria das coisas que você acha que são certas, não são. A maioria dos caminhos que você acha que você deve seguir, são errados. Porque o teu coração, o meu coração, são enganosos. É por isso que precisamos buscar a vontade de Deus. Mas nós perdemos essa capacidade. Em algum momento o humanismo, o capitalismo e tantos ismos nos fez esquecer de que existe um Deus e que Ele está sentado no trono e que não adianta você fazer o que você quiser, não adianta a manobra que você fizer, não adianta o joguinho que você fizer. No final, quem dá o sim ou não é Ele. É Ele que dá a palavra final. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você confia em Deus? Que a gente fala muito, né, só sobre Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Aí a gente deturpa, distorce esse texto e acha que eu estou dizendo maldito o homem que confia no outro homem. E a Bíblia não está falando sobre isso. Maldito o homem que confia no homem, que faz de si a força do seu próprio braço. Maldito o homem que confia em si mesmo. A gente inverteu isso e só confia em si. Porque quando tem só eu e Deus e mais ninguém, ainda há uma esperança, né? Agora só quando só tem eu mesmo e mais ninguém, aí o negócio degringolou, é maligno. A gente perdeu o hábito de consultar a vontade de Deus para tomarmos decisões. A gente não tem mais esse hábito. O povo de Israel tinha. A igreja lá no início tinha. O pessoal está estudando aí sobre a igreja primitiva, lendo o livro de Atos, em nome de Jesus, hein? A igreja tinha esse costume, até para levantar um novo apóstolo, eles queriam saber qual era a vontade de Deus. Mas agora, meus amados, nós nos dizemos filhos, nós nos chamamos servos, nós nos dizemos igreja, dizemos que somos vasos, abrimos a boca, batemos no peito e dizemos o meu Deus. Mas quando é necessário tomar uma decisão, nós não queremos saber qual é a vontade do nosso Deus. Nós não queremos saber o que o nosso Deus pensa sobre o assunto. Já está tudo fechado, já está tudo formado, eu já sei o que eu vou fazer, é por ali que eu vou e acabou. E aí, meu amado, é por isso que a gente tem quebrado tanto a cara. É por isso que, vez por vez, planos têm se frustrado. Vez por vez, Satanás ele tem brincado nas nossas vidas. Vez por vez, a vida não vai para frente. Sabe por quê? Porque existe a minha vontade, existe a vontade de Deus e existem os planos do diabo. Qual desses três você prefere? Existe a minha vontade, existe a vontade de Deus e existem os planos do diabo. Não, amado, não se deixe levar, não ache que está tudo bem. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: não está tudo bem. Não se deixa levar, não acha que está tudo tranquilo, que está tudo de boa. Não. Nesse momento, três vontades tentam capturar a tua mente. Três vontades tentam capturar
misturar as tuas vontades, o teu emocional, a vontade de Deus, o tempo todo o Espírito Santo batendo ali no teu coração. E deixa eu te falar uma coisa: quando o Espírito Santo quer perturbar, ele perturba. Quando o Espírito Santo quer tirar o teu sono, ele tira. Quando o Espírito Santo ele está falando e você não está ouvindo, meu amado, aí alguém começa a falar assim: não é possível, eu estou endemoniado, deve ser o diabo, não é possível. É Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado: é Deus. É Ele que está te perturbando. É Ele que está tirando a tua paz. Que isso? Deus vai tirar a paz? Aquele que dá a paz pode tirar a paz também, não se engana. Existem 3 vontades batalhando pelo teu coração: a vontade de Deus, a tua vontade. E é muito fácil confundirmos a nossa vontade com a vontade de Deus. É muito fácil acharmos que aquilo que queremos é o que Deus quer. Mas quer ver você acabar com isso na hora? Faz que nem Gideão. Faz que nem Davi. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Qual é a tua vontade na minha vida? Mas sabe por que a gente não quer perguntar a vontade de Deus? Porque a gente não quer correr o risco de ouvir Deus dizer não. É por isso que muitas vezes a gente não procura saber a vontade de Deus. Vai que eu pergunto e Ele fala não para mim. Aí eu não vou poder fazer a minha vontade. Aí eu não vou poder realizar aquilo que eu quero tanto e que eu já estou me enganando, estou trabalhando no meu psicológico e de todos à minha volta estão dizendo: não, Deus está nisso sim. Aí Deus diz um não bem grandão e meus planos vão todos por água abaixo. Meu amado, entenda uma coisa: é maravilhoso se frustrar recebendo o não de Deus. Porque o não de Deus, no mínimo, o que Ele está te dando é um livramento. Seja grato pelo Deus. Porque a vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade do diabo. Satanás tem planos para a tua vida. Satanás tem objetivos em cima de você. Satanás é cego em você. Se você ainda não entendeu isso, o diabo ele quer a tua alma de qualquer forma. Ele quer te capturar de qualquer forma. E entenda uma coisa, meu amado: a estratégia de Satanás não é te destruir de forma visível. Porque Satanás, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Mas saiba de uma coisa: ele não é burro. Satanás ele é cego na tua alma. Ele te quer de qualquer forma. E se ele tiver que te oferecer o que ele ofereceu para Jesus lá no pináculo do templo, ele vai te oferecer. Ele coloca Jesus lá no pináculo do templo e fala: olha, te dou aqui toda a glória, todas as nações, todo o dinheiro que você conseguir gastar, todas as mulheres ou homens que você quiser ter, todos os prazeres e a ordem material, tudo que você quiser comprar, tudo que você quiser ter, se simplesmente você me adorar. Essa é a sede de Satanás na tua vida. Então nós temos a vontade de Deus, a nossa vontade e a vontade do diabo. Deixa eu te dar uma dica. Fala pro teu irmão assim: fica com a vontade de Deus, fica. Fica com a vontade de Deus. Porque a gente perdeu o hábito de consultar a Deus. Uma pessoa na semana passada me procurou, falou assim: pastor, eu estou para tomar uma atitude, acabando, agora está assim, o pessoal está usando o curso de gabinete. Acabou o curso, veio alguém e falou: pastor, eu estou querendo tomar uma decisão na minha vida, estou querendo fazer tal coisa, deixar tal coisa, fazer isso. E eu queria, uma coisa séria, seríssima da vida da pessoa. E eu queria saber do Senhor, queria ter um conselho. Eu largo isso, eu faço isso, o que eu faço? Eu falei: Satanás. Falei: irmão, faz o seguinte, vou te dar um conselho. Isso, eu quero saber o conselho do Senhor, o que eu faço? Falei: sabe o que você faz? Vai buscar a vontade de Deus. Aí ele olhou assim. Falei: você já perguntou para Deus o que Deus quer da tua vida? Já procurou saber qual é a vontade dele?
Falei, pois é, varão, porque o conselho que eu posso vir a te dar, eu não sei qual é a vontade dele, então eu não posso te aconselhar nisso. Falei para ele, faz o seguinte, se propõe a oração, começa a buscar do Senhor, seja claro, se coloca diante de Deus e pergunta, Pai, é da tua vontade que eu tome essa atitude? Aí falei para ele, Deus ele te responde, Deus sempre responde. Irmão, faça essa experiência, pega alguma coisa da tua vida, alguma decisão que você tem que tomar, algum caminho que você tem que seguir, coloca diante de Deus mesmo em oração, um dia lá, fecha a porta do teu quarto, você e Deus, um dia aqui no momento da adoração, se desliga de tudo, Senhor, eu quero tomar essa atitude, essa decisão, qual é a tua vontade, Senhor? Me responde. Aí eu falei com ele, só que, sabe por que muitas pessoas também não querem se propor a saber a vontade de Deus? Porque para ouvir a voz de Deus, fala assim, para ouvir a voz de Deus, tem que estar com o ouvido aberto. E são ouvidos espirituais. É por isso que a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente diz, Deus, fala! E Deus fala. Quem aqui duvida que Deus fala? Só que se Deus fala e você não tem ouvidos para ouvir, não adianta. E como é que eu vou ouvir? A Bíblia Sagrada ela diz que Deus é... Vamos lá, igreja. Deus é... Ih, o pessoal está precisando de Bíblia, hein? Deus é... Deus é... Bom, se Deus é Espírito, você só vai conseguir ouvir a voz dele com ouvidos. E como é que eu busco as coisas espirituais? Se chama santificação. Sem santificação, ninguém... Graças a Deus vocês sabem isso. Então não é só buscar uma resposta. Eu já busquei uma resposta de Deus, mas Ele não me respondeu. Será que Deus não te respondeu? Ou você que não tem ouvidos espirituais para ouvir? Porque responder, meu amado, Ele sempre responde. Mas a gente quer que o Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, me responda na minha carnalidade. É necessário, quando eu busco uma resposta de Deus, eu buscar a santificação, para que eu tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus, e para que eu tenha a mente de Cristo, para entender os desígnios dEle. E aí eu falei para esse irmão, olha, busca a resposta de Deus. E falei com ele, e fica ligado. Deus ele vai te responder, Ele vai te dar um sinal. De repente Deus vai te responder num louvor que você vai ouvir. Deus vai te responder numa pregação. Muitas vezes Deus vai te responder num versículo que você lê em casa. A gente quer que Deus responda, mas a gente não lê Bíblia. Seja sincero comigo, meu irmão. Quantas vezes você abriu a tua Bíblia essa semana e leu pelo menos um capítulo inteiro de algum livro da Bíblia? Como é que você quer que Deus fale contigo? Seja sincero comigo. Não é contagem de minuto não, porque a palavra do Senhor fala que não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas quanto tempo você se dedicou em oração sincera a Deus essa semana? E como é que você quer que Deus fale contigo? Às vezes Deus vai falar contigo, falei com ele, num bate-papo. Alguém vai estar falando alguma coisa contigo, mas se você estiver no Espírito, na hora que aquela pessoa fala, resposta de Deus para mim. Era isso que eu precisava ouvir. Mas você precisa andar com pessoas espirituais para isso. Deus não vai te responder através de um mundano. As más conversações... Eu falei, varão, então é essa. Aí a pessoa sai cabisbaixa, né? Sai que nem um jovem rico, né? Não era isso que eu queria. Existem 3 vontades: a vontade de Deus, a tua vontade e a vontade do diabo. Não se engane. Aquele que mais vai lutar para a vontade prevalecer é Satanás na tua vida. Porque Deus, entenda uma coisa, Deus não vai impor a vontade dele sobre você. A vontade é dele sobre a tua vida. E você deveria saber que a vontade dele é a melhor para você. Mas a gente perdeu o hábito de consultar qual é a vontade do Senhor. A gente toma decisões no automático.
a gente está em um lugar, surge um momento de decisão, a gente vai ver, não, peraí, não vamos tomar essa decisão. Vamos orar, vamos buscar do Senhor, vamos ver o que Deus quer para a minha vida. Não, eu não posso perder a oportunidade. Sim, eu quero, sim. E aí quebra toda a cara. A gente perdeu o hábito de consultar aquele que é Senhor de todas as coisas, para consultar o Senhor nosso. Muitas vezes nós nos fazemos de próprio Senhor. Sabe por quê, amados? Existem caminhos nessa vida. Isso aí você tem que falar para o teu irmão. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Existem caminhos nessa vida que não tem volta. É muito sério. O que você está fazendo com a tua vida, meu irmão? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Eu falo isso há anos. A gente pega a nossa vida e age como se fosse uma loteria. Eu vou ver, se der certo, ok. Se não der certo, tudo bem. Se não der certo, tudo bem. A gente aposta num relacionamento dizendo, se der certo, ok. Se não der certo, tudo bem. Se não der certo, é coração destruído. Se não der certo, é alma traumatizada. Se não der certo, são tantas maldições. Se não der certo, não está tudo bem, não. É muita destruição. A gente estava agora mais cedo conversando com uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, um casamento de alguns anos. Aí ficou uma filhinha, e a filhinha talvez vai precisar de psicólogo, porque está passando por tantas problemáticas. A gente brinca com a nossa vida, e a gente diz, vou tentar, se não tentar, a gente volta. Só que tem caminhos que a gente toma nessa vida que não tem retorno. Ou você pode até voltar todo destruído, faltando um monte de pedaço. A gente precisa prestar atenção no que a gente está. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, o que você está fazendo com a tua vida? Para onde você está levando a tua vida, meu irmão? O que você está fazendo com aquilo? Entenda uma coisa, quem te deu a tua vida foi Deus. Você não tem o direito de fazer o que quiser com ela, não. Você precisa prestar muita atenção no que você está fazendo com o que Deus te deu. Deus te deu uma família, presta atenção no que você está fazendo com ela. Deus te deu um dom, presta atenção no que você está fazendo com ele. Deus te deu um ministério, presta atenção no que você está fazendo com ele. Cadê a Gleice? Está lá dentro? Ontem eu estava conversando com a Gleice sobre um assunto, e ela falou, nossa, a Gleice às vezes ela vem com umas, irmão, que eu falo, meu Deus. Ela virou e falou assim, pastor, Deus me plantou nesse lugar, e Ele me deu um ministério nesse lugar. E se Ele quisesse que eu exercesse meu ministério em outro lugar, Ele tinha me plantado em outro lugar, mas Ele me plantou aqui. Eu falei, que isso, Gleice? Calma aí. Falei, meu Deus. Falei, homem, ouça a tua mulher, homem. Essa mulher tá cheia do Espírito Santo, hein? Foi depois do curso ali, numa conversa. Falei, meu Deus. O que a gente está fazendo com a nossa vida, irmãos? A gente está se deixando levar por qualquer vento, por qualquer coisa. Aí a gente chega nesse ponto, pastor. Os discípulos procuraram saber qual era a vontade de Deus. Davi, Gideão e tantos outros. Como é que eu sei? Como é que eu procuro saber? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida? Bom, já falamos que Deus ele te dá sinais, Ele te responde. Mas meu irmão, quer saber o básico? Isso chega a ser pueril. Isso chega a ser infantil. É como se eu estivesse pregando para crianças. Sabe qual é o básico de saber qual é a vontade de Deus na nossa vida? Abre lá, irmão, Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Romanos, capítulo 12, versículo 2. Às vezes eu falo, mas Deus, eu vou pregar isso de novo. O povo já sabe. Aí Deus fala assim, sabe não, filho, sabe não, prega de novo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? O básico. E não vos conformeis com este mundo. Primeiro ponto. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? E não vos conformeis com esse mundo. Se entra no molde do mundo, se vai de acordo com a política mundana, com o sistema mundano, não é vontade de Deus para a tua vida. Se vai na direção que todo mundo vai, não é na vontade de Deus para a tua vida. Você foi chamado para uma contracultura. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Tem que ser algo novo, renovado, transformador, maravilhoso. E o final, que esse aqui é o que fecha tudo. Para experimenteis qual seja a boa, perfeita. A ordem aqui na minha Bíblia está boa, agradável e perfeita. Talvez na tua está boa, perfeita e agradável, mas são as mesmas palavras. Na da Ana Paula não vale. Aleluia. Boa, perfeita e agradável. Amém? Como é que eu sei que é a vontade de Deus para mim? Sabe, irmão, você está diante. Isso já aconteceu tanto comigo com a pastora Jaqueline. Uma vez, irmão, a pastora Jaqueline, ela estava entrando numa sociedade, já tem anos isso. E aí elas queriam vender pastel na praça, lá na Praça Nazaré. Ela está na sociedade com a amiga dela. Vamos vender pastel na praça, vamos vender pastel na praça. Aí, falei, tá bom, mas como é que isso acontece? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem que ir lá na praça e a gente tem que conversar com uma pessoa lá, porque é ele que libera, né, para poder vender as coisas lá, né? É ele que libera o ponto de luz, é ele que libera tudo. Aquilo me caiu tão mal. Falei, caramba, é mesmo? É. Aí fomos protelando. Falei, Jaqueline, não estou sentindo paz nisso aí. Sabe, tem alguma coisa. Sabe aquilo que você fica, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Sabe, tá pesando. Não estou sentindo paz nisso aí. Aí fiquei com ela no final, elas desistiram, não foram. Eu dei graças a Deus, que eu tenho certeza que foi livramento. Mas tantas outras vezes na nossa vida a gente já se propôs a fazer alguma coisa, e quando a gente ia fazer, ou ela virava para mim, ou eu virava para ela, a gente fala, pô, não estou sentindo paz nisso aí, tem alguma coisa estranha, tem uma coisa errada. Irmão, você vai tomar alguma atitude na tua vida, você coloca diante de Deus, se você não sente paz, esquece. Se começou a sentir tem alguma coisa errada, irmãos, a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa. Significa que só vem coisas boas. Significa que não vai vir nada ruim. Ela é boa, significa que ela é cheia de benignidade. Ela vai ser boa para você e para tantos outros. A vontade de Deus para a sua vida não pode prejudicar ninguém, senão não é boa. Fala para o teu irmão que está do teu lado, a vontade de Deus para a sua vida não pode prejudicar ninguém, senão ela não é boa. Boa, perfeita. Não vai precisar dar jeitinho, não vai precisar o jeitinho carioca, brasileiro, não vai precisar dar uma força, não vai precisar nada, irmão. Quando vir vai ser perfeito, vai se encaixar, vai fluir, vai ser natural. É a vontade de Deus. E agradável. Ela vai ser agradável, ela vai agradar. Ela vai ser amável. Ela vai te trazer agrado, contentamento, felicidade. Isso é o básico, irmãos. É o básico de saber qual é a vontade de Deus. Disso aí você já pode limar um monte de coisa na tua vida. Só nesse crivozinho aí, irmão, você já pode limar um monte de coisa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É essa, se nós temos paz. Só que tem uma outra coisa também sobre a vontade de Deus. Isso aqui chega a ser engraçado. Abre a tua Bíblia aí, Números, capítulo 22.
Já estou terminando, já vamos ceiar. Hoje me deram um horário bom, graças a Deus. Números, capítulo 22, versículo 21. Vou abrir junto com você, ó. Números 22. Vamos ver quem acha primeiro. Achei. Número 22, 21. Olha só que história interessante. Então, Números, capítulo 22, versículo 21. É isso? Deixa eu ver aqui. Números, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Acho que não é não. Aqui, ó, perdão, Números 22. Eu falei o quê? Eu estava lendo errado, eu que era bobo, você é que achou certo. Glória a Deus pela tua vida. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Por quê? Os príncipes de Moabe tinham dado dinheiro para Balaão ir lançar maldições sobre os filhos de Deus, sobre aqueles a quem Deus amava. E a ira de Deus acendeu-se contra ele, contra Balaão. E o anjo do Senhor, quem foi que se pôs no caminho de Balaão? Esse anjo do Senhor está com A maiúsculo, irmão. Significa que era o próprio Deus. O próprio Deus. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, olha só, irmão, viu, pois, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor. Balaão não viu. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele assim: Balaão, você não está vendo o anjo do Senhor no teu caminho, Balaão? Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. O que Balaão fez quando a jumenta salva a vida dele? Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Irmão, vou abrir um parênteses aqui. Eu vou falar sobre pastorado. Sabe qual é a parte mais difícil do pastorado? É quando você se coloca no lugar da jumenta de Balaão. É quando você está vendo que a candanga está indo para um caminho que Deus está com a espada desembainhada, pronto para cortar a cabeça. E aí você vai tentar avisar, você vai tentar exortar, e sabe o que tu ganha? Tu apanha, tu é espancado. Essa é a parte mais difícil do pastorado. Continuemos. Foi-se pelo canto. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede dessa banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta. Balaão estava tão cego, irmãos, porque quando a gente está na nossa própria vontade, a gente fica tão cego que a jumenta fala e a gente acha que é normal. Mas a jumenta estava falando com Balaão e Balaão dialoga com a jumenta. Então o Senhor abriu a boca: que fiz eu para me espancar essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria.
E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Aí a jumenta dá uma lição de moral em Balaão. Aí Balaão diz: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Fala para a pessoa que está do seu lado que Deus abra teus olhos nessa manhã. Sabe por quê, irmão? A gente teima, a gente é teimoso, a gente é insistente, a gente quer porque quer porque quer. E muitas vezes Deus se intromete no nosso caminho. Deus se intromete no nosso caminho para nos impedir de fazer a maior besteira da nossa vida. E a gente fica achando que é diabo. E a gente fica: é Satanás que está se levantando contra mim. Porque a gente fica tão cego, tão absurdamente desvairado, que a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Uma jumenta enxerga, mas a gente não enxerga. E a gente está tentando e não está conseguindo, e está achando que é o diabo. Mas muitas vezes é Deus se opondo a você, dizendo: você não vai passar por aqui. E se Deus tiver, isso é muito sério, se Deus tiver que te matar pelo caminho, Ele vai te matar. Por isso, fala com o teu irmão que está do teu lado aí: ouça a jumentinha, ouça. Lá em Atos capítulo 16, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo, ele queria evangelizar. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre, porque também tem isso, nem sempre o que a gente quer fazer é errado. Nem sempre o caminho que você quer tomar é um caminho errado. Nem sempre a decisão que você quer tomar é uma decisão equivocada. Às vezes você quer fazer uma coisa certa. Às vezes você quer fazer uma coisa boa. Às vezes a gente quer ir por um caminho legal. Porém, existe uma coisa chamada vontade de Deus. E de repente o que você quer fazer é até certo, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. E não adianta a gente querer fazer a coisa certa fora da vontade daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Aí lá em Atos 16, o apóstolo Paulo, ele queria ir evangelizar, ele queria ir para um outro país levar a palavra de Deus, mas ele diz que o Espírito de Cristo o impediu de viajar. Era errado Paulo ir evangelizar em outro país? Não, mas não era a vontade de Deus naquele momento. Talvez a vontade de Deus seja até para a tua vida por um outro momento. Ou talvez isso que tanto você quer não seja a vontade de Deus para você. A gente precisa estar pronto a abrir mão daquilo que tanto queremos, se aquilo não for a vontade de Deus para nós. E aí, a gente se pergunta: então o que eu vou fazer? Irmão, se você tiver que escolher, escolha sempre aquilo que Deus preparou para você. Porque aquilo que Deus preparou para você pode ser simples à primeira vista, pode parecer pequeno num primeiro olhar. No olhar carnal pode parecer quase nada, mas saiba que se foi Deus que te deu, é um grande tesouro que vai transbordar, vai ser uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Por que devemos fazer a vontade de Deus? Porque talvez aquilo que Satanás está te mostrando, talvez aquilo que a tua própria vontade está te mostrando, pode parecer muito bonito, pode parecer enriquecedor, mas o final é o abismo. E se você decidir abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Segura bem forte na mão do irmão que está aí do teu lado.
Se você decidir fazer a vontade de Deus, eu te prometo isso, baseado na palavra dele. Olha, fala isso olhando para o teu irmão. Eu te prometo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele vai te colocar em lugares altos. Ele vai fazer a vontade dele na tua vida. E todos verão a glória dele e dirão: esse aí, essa aí é um homem, é uma mulher, é um servo do Deus Altíssimo. Mas a gente precisa estar disposto a fazer a vontade dele. Então, a partir de hoje, amado, seja o que for, seja o que for, vamos retornar com o hábito de consultarmos o nosso Senhor. Vamos retornar com o hábito de consultarmos o nosso Deus. Porque para viver a vontade de Deus é preciso coragem. Para viver a vontade de Deus é preciso fé. Ah, meu amado, mas a recompensa vem. A recompensa vem. Vale a pena servir a Deus e não aos nossos desejos. Deus, Ele vai te honrar. A partir de hoje, vamos aprender a consultar a vontade do Senhor. Deus, o que Tu queres? De coisas pequenas a coisas grandes. Senhor, com quem o Senhor quer que eu ande? Quem o Senhor quer que sejam as minhas amizades? O que o Senhor quer que eu vista? Como o Senhor quer que eu fale? Qual tem que ser a minha conduta? Que caminho, Senhor? Eu tenho algo para escolher. Me diz, eu escolho isso ou aquilo? Eu vou por onde, Deus? Ele sempre vai te responder. Isso é relacionamento de pai com filho. A gente diz que Deus é nosso pai, mas a gente não trata Ele como pai. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando grandemente no teu coração nessa manhã, amém?